lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, versículo 105. Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Aldomir Júnior, da Igreja Nova Vida de Piedade, e vamos iniciar o nosso devocional do dia 19 de junho de 2023. Lápis e caneta na mão, porque vamos estudar, vamos nos debruçar, vamos nos devotar às Escrituras nos Salmos 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66. 6 capítulos do livro de Salmos. Vamos lá? Começamos com o capítulo 60 de Davi, Salmo de Davi, que ele está enfrentando uma guerra, na Mesopotâmia, e eu queria que você gravasse esse versículo aqui, sublinhe esse versículo. Eu vou tentar ser menos prolixo, tentar ser mais objetivo. Ele está enfrentando uma guerra, derrotou em Edom 12 mil homens, junto com Joabe. Ele vai deixar um versículo extraordinário. Versículo 11. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro dos homens. Trazendo para a vida prática. Se você ler todo o capítulo 60, no finalzinho, ele vai falar, presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. O que ele está querendo enfatizar nesse singelo versículo? O homem não terá o refrigério, o homem não terá auxílio, o homem físico, o homem não terá o socorro, somente vem de Deus aquilo que você tem buscado nessas guerras que você tem enfrentado. Você que me ouve nesse devocional, se tu está enfrentando alguma guerra, guerra na sua família, guerra no seu trabalho, guerra em qualquer lugar que você esteja enfrentando no seu âmbito social, creia que somente em Deus vem o socorro. Porque vão é você achar que do homem virá, somente em Deus virá socorro. Amém? Capítulo 61. Quero que você, sempre que lê os Salmos, entenda o momento e em que ambientes Davi vivia, guerras, países que o cercavam queriam dominar, tomar Israel, a distância para o templo, as dificuldades que eles tinham naquele tempo que nós não temos hoje. Hoje nós temos culto online. Davi, para cultuar o Senhor, ele tinha que sair do seu castelo, do seu aposento, ir lá para o santuário e fazer todo um ritual para adorar o Senhor. Isso é bom a gente estar sempre isso na mente para a gente entender o contexto de Davi e no que ele enfrentava naquele tempo. Ouve, ó Deus, a minha súplica. Você vai ver Davi sempre falando isso, ele orando ao Senhor, ele pedindo a Deus súplica, pedindo a Deus a oração, querendo acalmar a sua alma, que ele como um homem, um rei que estava ali tendo que tomar decisões, precisava ouvir a voz de Deus. E isso não é diferente dos nossos dias, trazendo para a vida prática. Você precisa como homem, como mulher de Deus, como jovem, tomar decisões. E o que Davi fazia diante disso? Olha aqui Davi, versículo 1 do capítulo 61. Ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende a minha oração. Olha aqui, o versículo 3, sublinha aí, pois tu me tens sido refúgio. Ele não está pedindo para Deus ser refúgio, ele já está caracterizando, é algo que ele já vive. Olha, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Quem é o teu inimigo hoje, durante esse século pós-moderno, no ano de 2023. Pode ser um vício, pode ser o desemprego, pode ser uma doença. O que tenha sido o seu inimigo pode ser realmente uma pessoa que tem tentado te afrontar, seu patrão, não sei. Entenda como Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Aqui, literalmente, Davi estava enfrentando um rei ou nações que queriam tomar Israel. Aí ele fala assim, pois tu me tens sido refúgio. Ele buscava refúgio no Senhor. E torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. Ele tinha o prazer de estar na casa do Senhor. Como tem sido a tua vida durante essa guerra que você tem enfrentado? Você tem prazer de ir à casa do Senhor? Davi nos dá um grande exemplo. Ele tinha prazer, mesmo enfrentando as guerras, de estar na casa do Senhor. Ele diz assim, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo, pois ouvistes, ó Deus, os meus votos. Você vê que lá no versículo 1, ele fala, ouve, ó Deus, a minha súplica. No versículo 5 ele fala, pois ouviste, ó Deus, os meus votos. Capítulo 62, eu não posso me alongar, eu quero que você preste atenção, olha que coisa maravilhosa. Versículo 1, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Como é que está a sua alma?
provavelmente nos dias de ansiedade, de terror noturno, síndrome do pânico, tantas situações do psicológico, doenças psicossomáticas, como é que está a sua alma? Davi, somente em Deus, minha alma espera silenciosa. Sua alma tem gritado, a sua alma tem te deixado ansioso, aflito. É hora de você falar com ela própria. Aquieta-te, minha alma. Como é que você faz isso? Ouvindo a palavra. Recebendo a palavra. Estando como você está fazendo agora, ouvindo o devocional. Olha que ele vai falar aqui no finalzinho do versículo 1 do capítulo 62. Dele vem a minha salvação. Às vezes você está com a tua alma ansiosa, tem uma conta para pagar, você tem uma resposta para dar, você tem algumas coisas para decidir e você está querendo encontrar resposta na onde não deve. É dele que vem a salvação, é do Senhor a ele. Ao versículo 2. Só ele é a minha rocha. Olha aí o salmista definindo para a alma. É só ele é a minha rocha, só ele. É só ele, é a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Você vai, na leitura, tu vai ver que ele vai repetir novamente. Ele está respondendo para a alma. Versículo 5 e 6, olha, é a mesma escrita do versículo 1, olha lá. Somente em Deus, a minha alma espera silenciosa. Aqui, só que ele vai mudar uma palavra agora, porque dele vem a minha esperança. No versículo 1 é salvação, no versículo 5 é esperança. O agir de Deus, essa vida de oração, além de você compreender que a salvação vem do Senhor, você consegue compreender que somente em Deus ele pode gerar esperança. Olha, versículo 6 é a mesma coisa do versículo 2. Só ele é a minha rocha, é a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Olha que no versículo 2 ele fala, não serei muito abalado. Essa oração que Davi está fazendo, está havendo uma mudança. Deus está trabalhando em oração com Davi. No versículo 2 ele fala, não serei muito abalado. Já no versículo 6 ele fala, não serei jamais abalado. Sabe por quê? Quando você começa a falar com Deus, quando você começa a colocar para o Senhor as suas súplicas e entender que somente nele há salvação, que ele é a sua rocha, ele é o seu alto refúgio, Deus começa a trabalhar. Aquele que estava um pouco abalado, que sabia, estava meio desesperançoso, olha como mudou. Faz essa comparação. Pega o versículo 2, o versículo 6, pega o versículo 1 e o versículo 5. Olha como mudou o que Davi escreve. Versículo 8. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Davi mudou durante esse processo de oração. E é isso que ele vai fazer contigo. Creia nisso. Capítulo 63. Olha Davi de novo falando, ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu lembro daquela música antiga. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai. É por aqui que os escritores, os compositores se usam, né, de inspiração. Versículo 2. Assim eu te contemplo no santuário. Mais uma vez, Davi enfatizando como ele ia na casa do Senhor. Querido, querida que você me ouve, valorize a casa do Senhor. Não abra mão de estar no templo, de estar louvando como igreja, congregando. Não abra mão, fortaleça isso no teu espírito, dê ênfase a isso, priorize isso na sua vida de estar no culto. Isso não é religiosidade, vir à igreja não é religiosidade, é você entender que você faz parte de um corpo, que você está ali sendo ministrado, que você está recebendo a palavra do Senhor, que você está indo ali prestar o culto a Deus, em primeiro lugar. Versículo 3 do capítulo 63, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Levanto as mãos, tá vendo? Ele está falando sobre culto. Levanto as mãos, os meus lábios te louvam. Ele consegue contemplar que a graça é melhor que viver, que a vida que ele vive, porque a graça é um presente que nós não merecíamos. Versículo 6, em ti medito durante a vigília da noite. Aí vai uma dica, separa um tempo para você orar ao Senhor durante a noite, não cair da noite, na madrugada. Tá sem tempo? Levanta na madrugada, levanta, peça o relógio lá, Senhor, me ajuda a acordar de madrugada e começa a buscar o Senhor na madrugada, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Versículo 8. A minha alma apega-se a ti. É uma pergunta que eu te faço. Aonde que a tua alma está apegada? Ela tem se apegado aqui às ciências humanas, às soluções que os homens podem te proporcionar, ou aquele versículo que diz lá em Abacu, que Paulo também vai falar, que o justo viverá pela fé. A fé em Deus, a fé desse Deus que pode todas as coisas, a fé que é um Deus provedor, é um Deus que
prover aquilo que seus filhos pedem. Se um filho pede pão ao pai, ele vai dar pedra? Jamais. Se aquilo que você tem pedido e Deus tem te contemplado, jamais viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Receba essa palavra em nome de Jesus. Capítulo 64. Ouve, ó Deus, a minha voz. Conspiração dos malfeitores. Davi está passando aqui, está orando porque os inimigos ele está abismado com a força dos inimigos, com o que eles têm tentado fazer contra ele, que pode ser a tua realidade. Tu pode estar vivendo uma situação difícil, de inimigos que tentando contra ti, mas confia no Senhor, porque é Ele que é a sua força, Ele é o seu refúgio. Capítulo 65. Ó tu que escutas a oração. Ele está falando de Deus, a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. Versículo 1, capítulo 65. E a ti se pagará o voto. Olha o que ele vai falar. Ó tu que escutas a oração, e a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Ainda que as nossas transgressões ainda estejam mais do que as nossas benfeitorias, as nossas atitudes de bondade, Deus ainda assim está pronto para nos perdoar. Versículo 4 do 65. Bem-aventurado aquele a quem escolheste e aproximas de ti para que se assista nos teus atos. Aqui, ó. Bem-aventurado o homem que escolhe a ti, que decide por Deus, que decide por Cristo e assiste nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, no teu santo templo. Se você escolher o Senhor, escolha um lugar para estar congregando, para estar com você. Não fique em casa, saia dessa casa, não fique só cultuando a Deus no online. Eu sei que é uma ferramenta maravilhosa, mas te convido, vem estar conosco na nossa igreja Nova Vida de Piedade. É um lugar que é família, é um lugar que quer te abraçar. Mas se você tem algum lugar próximo da sua casa, vá lá, fale com o seu pastor. É importante estar na casa do Senhor. E para terminar, já está bastante tempo aqui, capítulo 66, versículos 17, 18 e 19. A ele clamei com a boca, com a língua e exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Deus atende às nossas orações. Seja qual for a situação que você esteja enfrentando, se coloque diante dele, dobre o seu joelho ao Senhor, fale com ele, marque uma audiência, como diz o profeta Isaías, com ele, no silêncio do teu quarto, que ele vai ouvir, ele vai te atender. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Desculpa o devocional tão longo, são 6 capítulos. Tenha uma ótima semana. Qualquer coisa, pergunta no comentário que eu vou ouvir e vou te responder. Graça e paz.